Alô você, boa tarde, bem-vindos ao meu canal, Vandes Assunção, Futebol em Pauta com Van Gol. Então galera, muita bola rolou aí nesse final de semana aí pelos estaduais, regionais, vamos dar um destaque aqui para vocês. Vamos dar aqui um destaque maior aqui, uma ênfase aqui maior no futebol goiano, né? O Campeonato Goiano que chegou aí na sua 8ª rodada, tivemos aí uma rodada cheia, uma rodada completa, né? Começou no sábado, vamos aqui aos resultados. No sábado, no Estádio Olímpico, o Atlético, então vice-líder, né, goleou o líder Jaraguá por 5-0. E automaticamente aí tomou a liderança do próprio Jaraguá. Um grande destaque nesse jogo aqui foi o meia Mateuzinho, né, que para mim é o melhor jogador do Atlético e do Campeonato Goiano até então. Mateuzinho com 2 gols. O Júlio César também, de volta ao time aí, marcou o seu gol. Júnior Brandão, né, rapaz? Júnior Brandão, ele nasceu mesmo para jogar no Atlético. O cara, no Atlético, é raramente um jogo que ele não faça um gol. Teve uma passagem lá atrás, né? Jogou, a média dele foi muito boa, tanto que chamou a atenção dos búlgaros, foi vendido. Depois retornou aqui, passou no Goiás, não rendeu bem, mas no Atlético chegou, colocou a camisa, jogou e já marcou o gol. Então, bem-vindo aí, Júnior Brandão, a galera gosta de você. Ontem, na sequência da rodada, né, tivemos aí mais 5 jogos. Tivemos em Iporá 1, Grêmio Anápolis 0. Em Ipameri, né, o craque de Catalão, que devido às fortes chuvas lá na cidade de Catalão, o estado do gramado é muito ruim, ele está mandando seus jogos agora em Ipameri. A federação expirou um pouquinho aí, adiou alguns jogos do craque, mas chegou num ponto que não dava mais para esperar. Então, pelo menos esse jogo, eles mandaram lá em Ipameri. E foi massacrado pela Aparecidense, um resultado até surpreendente no campeonato. Aparecidense 3-0 no craque, né, lá em Ipameri. Tivemos o clássico Anapolina em Anápolis, no estádio Jonas Duarte. Eu estive presente nesse clássico lá, né, estava no estádio. Um jogo muito equilibrado, mas assim, por baixo, né? Assim, um jogo brigado, meio campo ali, mas com poucas chances para os dois lados. A Anapolina deu, que infelizmente está na lanterna do campeonato, mas deu uma melhorada bastante e chegou alguns jogadores. Inclusive, assim, eu tive conversando com esses 2 jogadores quando eles chegaram, o Felipe Araújo, que veio do América do Rio, e o Jorge Luiz, que veio do Friburguense também. O Felipe Araújo é um jogador muito bom, ele vai para cima mesmo, habilidoso, dribla. É um jogador bem agudo ali pelas pontas, né? Ele sempre está invertendo de lado. Gostei do que vi. E o Jorge Luiz, cara, ele tem assim ele coordena mesmo o meio-campo. A sua canhotinha ali, das bolas paradas todas com ele, faz bons lançamentos, finaliza bem. Deu uma melhorada bastante aí na Anapolina, uma boa perspectiva aí para os próximos jogos. E um resultado muito surpreendente também, né? Em Goianésia tivemos Goianésia 1, Goiânia 2, né? O Goianésia abriu o placar, o Goiânia empatou no segundo tempo e já nos acréscimos conseguiu a virada, né? Um resultado aí para o Galo excelente, né? Aí comandado por Finazzi. E tivemos o grande clássico, né? O grande, assim, Goiás, o Vila e Goiás. Grande na história, né? Nas camisas, na história, mas no momento não tem nada de grande esse clássico aí, em todos os aspectos, né? Primeiro o aspecto técnico, que é o que mais importa, um jogo muito nivelado por baixo, né? O Goiás teve a vantagem de jogar com um jogador a mais por muito tempo, né? O Adalberto foi expulso muito cedo, até uma expulsão assim um pouco infantil, porque um zagueiro já tinha um cartão amarelo e depois segurou um jogador do Goiás, né, matando ali um contra-ataque. Aí já tinha certeza que seria expulso. Mas em seguida o Goiás também perdeu 2 jogadores, inclusive o Léo Senna, né, que foi expulso também. E assim, que para muitos o principal jogador do Goiás. Então é por isso que o Goiás está nessa situação, né? Porque um time que tem o Léo Senna como principal jogador não deve estar bem. É um jogador assim que promissor, mas hoje assim ouço muito aí, o cara é craque e tal, mas não é. Ele um meio campista, ele joga segundo volante ali. O cara tem um gol na carreira. Ele não finaliza, não chuta uma bola pro gol. Então um jogador desse ele não pode ser considerado a estrela de um time, né? Então aí
ele foi expulso também, né? Assim, para muitos até uma expulsão injusta, mas o que ocorreu é que o Goiás não soube tirar proveito desse número de jogador a mais em campo durante muito tempo. O Ney Franco não dá para entender o que ele faz. Ele não consegue mudar o esquema de jogo do Goiás, ou pelo menos a atitude dos jogadores. O Goiás, 11 contra 11, ele tem um comportamento, como foi ontem, 10 contra 11, ele continua com o mesmo comportamento. 10 a 10, o mesmo comportamento. 9 a 10, o mesmo comportamento. Então, assim, ele não consegue tirar proveito da situação que o jogo lhe oferece. Então, assim, o Ney Franco não está dando para... Ele está muito assim, ele caiu no marasmo, juntamente, assim, acho que isso vem da diretoria, acho que a torcida também já anda conformada, que o Goiás, assim, realmente não briga por nada, mal briga pelo Campeonato Goiano. O Ney Franco ontem teve a capacidade de dar uma entrevista dizendo que agora ele conseguiu ver uma luz no fim do túnel. Cara, o Goiás já perdeu a Sul-Americana, já está fora, perdeu uma boa grana aí, além de aspecto técnico, né, que a torcida quer ver a título. Probabilidade de sair da Copa do Brasil no meio de semana é muito grande, porque para o Goiás ganhar do Santo André, hoje é considerado zebra. Porque a gente pega muito futebol pela história, gente. A história não ganha futebol. É hoje, é momento. O futebol é jogado hoje, entendeu? Ali naquele momento. Então, história, grandeza de camisa, de estrutura, é passado. Eu vivi a vida inteira ouvindo sobre a estrutura do Goiás. O Goiás teve um tempo aí que era a segunda maior estrutura do Brasil, junto com o Cruzeiro, depois vem Atlético Paranaense. E cadê os títulos? Ninguém consegue ver os títulos. Só ganha o Goiano, só ganha o Goiano. E mesmo assim o Goiano, de um tempo para cá, o Atlético chegou e acabou a hegemonia do Goiás. Então, assim, nem o Campeonato Goiano o Goiás está conseguindo ganhar mais. E esse ano, terrível, né? A campanha do Goiás é terrível no Campeonato Goiano. Então, assim, e o Ney agora que está conseguindo ver uma luz no fim do túnel. Eu acho que alguma coisa está errada aí, né, gente? Alguma coisa tem que ser revista aí, porque chegaram muitos jogadores para o Goiás, inclusive alguns indicação do Ney. Renovou, por indicação dele, renovou com o Lucão, zagueiro que jogou uma partida o ano passado, renovou o contrato e não joga esse ano também. Inclusive, ele é zagueiro, o Luiz Gustavo, que é volante, é improvisado na zaga, e o Lucão, que foi pedido do técnico para renovar o contrato, não joga. Então, é uma incoerência, né? Chegou o Henrique Almeida também, o pedido dele, né? Veio da Chapecoense, um atacante aí já bem rodado, também já nem está mais sendo relacionado, né? Quando vai para o banco e nem está entrando mais. Então, entre outros jogadores que foi pedido dele. Em 11 partidas, o Ney Franco, ele escalou 11 times diferentes. Ele nunca repetiu a mesma escalação. Então, assim, aí o time não tem padrão de jogo. Ontem o time estava bagunçado, o meio-campo perdido. O Bolívar deu um nó tático no Ney Franco, né? Deu um nó tático, engoliu o Ney Franco. Então, assim, o Vila, mesmo com a menos, estava levando bem mais perigo, bem mais volume de jogo do que o Goiás. E aquele discurso continua mesmo. Início de temporada, que o time está ajustando. Mas o time está ajustando, você vai trocar o pneu do carro com ele em movimento? Não dá. Todos sabem que os campeonatos começam em janeiro, Copa do Brasil começa em fevereiro, os estaduais em janeiro, Sul-Americano em fevereiro. E aí, se você continuar com esse discurso, o ano passado o Goiás perdeu em casa para a CRB na Copa do Brasil também. Então a torcida do Goiás não aguenta mais, né, gente? Tanta decepção com clubes, assim, na teoria, bem menores do que o Goiás, pelo menos na história, na estrutura, na camisa. Que o Goiás é um clube de Série A, né? Então, eu acho que tem que comportar como tal, tem que se impor para cima dos outros, né? Se você é maior, você tem que se impor. Então, assim, eu acho que a vida do Ney Franco no Goiás, ela será curta, viu? Porque a previsão na quarta-feira, se ele não mudar muita coisa nesse time aí, e se o Santo André não der muito errado pro Santo André, já era, viu? Eu acho que a vida do Ney Franco dura até esse jogo contra o Santo André. Vamos acompanhar, né? Mas muita coisa vai ter que mudar no Goiás. Falando aqui, hoje a gente tem uma grande novidade hoje aqui
no futebol goiano. O Atlético acabou de anunciar, agora há poucas horas, a contratação do meia boliviano Henry Vaca. Jogador de 22 anos, né? Disputou o último pré-olímpico, agora recente. Ele é um jogador de 22 anos, meia, pertence ao The Strong da Bolívia. The Strong que é um time muito tradicional, né? Todos os anos aí tá participando da Libertadores. Inclusive, sempre está caindo em grupos brasileiros. E é um clube, assim, um time que dá um certo trabalho. Então, vamos ficar na expectativa aí por esse jogador, porque a gente realmente não conhece, né? Então, vamos esperar um pouco para ver se foi uma boa contratação. O Atlético agora que é o líder do campeonato, né? Então, assim, já pegou aquela tranquilidade no comando do Eduardo Souza, passou aquela turbulência ali da saída do Cristóvão e tá tudo certo. Hoje mesmo encontrei ali com o Bolívar, né? Conversei com ele bastante. Ele está muito animado. Ele gostou do jogo de ontem, né? Em relação ao clássico. E mudou a cara, né? O Vila ele fez um bom jogo lá contra a Ponte Preta. E ontem fez um jogo equilibrado, né? Contra o Goiás. E o Bolívar me falou assim que ele tá gostando, ele tá implantando sua filosofia de jogo, né? O cara veio lá do Sul, e o Bolívar sempre foi um zagueiro muito vigoroso, um zagueiro que sempre impôs, né? Então ele está implantando aqui aquele estilão gaúcho, né? Que é um futebol de raça, o Brasil de Pelotas, que é o time que ele comandava, é um time que jogava com muita raça, né? Com muita vontade. Então, assim, eu tô levando fé aí que o Vila vai melhorar bastante com o Bolívar. E tem que melhorar, né? Porque a Série C tá batendo a porta aí. O Vila vai precisar de algumas contratações. Ontem perdeu um zagueiro, teve que improvisar o Liel ali na zaga, o Liel que é volante, né? Então há muita coisa aí para melhorar. Então aqui, vou passar aqui a classificação do Campeonato Goiano, como ficou, né? Após essa 8ª rodada. O Atlético em primeiro com 17 pontos, em segundo Jaraguá com 16, terceiro Goianésia com 14 pontos, em quarto Goiás com 13, quinto Aparecidense com 10, sexto Grêmio Anápolis com 10, sétimo Iporá com 10 pontos, oitavo Anápolis com 10 pontos, em nono, né, o Vila Nova com 9 pontos, em décimo Craque com 9 pontos. E na zona de rebaixamento tá o Goiânia, apesar da vitória de ontem, com 7 pontos, e a Anapolina, né, que está enterrada lá embaixo, está difícil de sair dessa zona de rebaixamento, com 5 pontos, né. Então, esse foi o balanço, né, da 8ª rodada do Campeonato Goiano, né, resultado muito positivo para alguns e muita decepção para outros, né. Mas aí vamos aguardar. No meio de semana aí a gente vai ter uma pausa no Campeonato Goiano, né, que as datas são reservadas aí para jogos da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então é isso, galera. O balanço do futebol goiano hoje é isso aí, né? Assim, algumas notícias muito boas, outras nem tanto. E vamos aí para algumas notícias nacionais, né? Algumas notícias que vêm aí movimentando aí o futebol nacional. O principal destaque aí desse final de semana aí foi, sem dúvida nenhuma, a contratação do técnico Sampaoli no Atlético Mineiro, né? O Galo que namorou o Sampaoli lá no final do ano e tal, ele chegou a cogitar, quase acertar, e depois acabou que disse não. E o Sampaoli ficou por aí, né? Acho que ficou andando de bicicleta aí pelo Brasil afora e esperou lá a queda do Dudamel e agora finalmente acertou. Valores aqui, né, bem expressivos, né? Segundo informações aqui, ele acertou por 1.200.000 mensais, né? Ele com sua comissão técnica, né? Mas o Sampaoli é um cara estudioso do futebol e já fez bons trabalhos, né? Assim, inclusive no Santos, não ganhou o título, mas fez um bom trabalho. Ele chega e, assim, o que impressionou é que o conhecimento dele, ele já vinha estudando no Atlético Mineiro. Parece que ele estava ali mesmo, assim, só de stand-by, né? Ele sabe tudo dos jogadores do Galo, né? Tem um conhecimento bem... E chegou prometendo que vai dedicar ao Galo aí pelo menos 12 horas por dia. Tomara que seja assim, né? Que ele seja bem profissional, como eu sempre vi assim, como tal. E porque o futebol mineiro, né, que está numa fase terrível, né? O Galo já saiu aí da Copa do Brasil para o Afogados da Ingazeira, um clube assim que quase ninguém conhece lá do Pernambuco.
E na Sul-Americana também, né? Já havia sido eliminado. Então, é a perspectiva de melhora aí para o Galo. E o time do momento, né, gente? O time do momento, pessoal, é o Flamengo, né? O Flamengo vem aí, se você liga uma TV só dá Flamengo, os debates hoje estão tudo em cima do Flamengo. E hoje a discussão aí é sexta-feira, todos sabem, né? Tem a convocação aí do Tite para as eliminatórias da Copa do Mundo, né? De 2022 no Catar. E a discussão aí de todos é quantos jogadores do Flamengo vão ser convocados para essa seleção, né? Então aí estamos na expectativa. Para muitos, né? E assim, a minha opinião também, 3 jogadores aqui são cravados para ser titulares, não só convocados, mas titulares da seleção brasileira, que são o Gabigol, o Bruno Henrique e o Gerson, né? Até porque essa seleção que vem jogando aí, a gente chega desses mesmos nomes, né? Assim, caiu no marasmo, assim, e a seleção brasileira não empolga mais ninguém. Então, tomara que o Tite convoque aí muitos jogadores aqui do futebol brasileiro, que, assim, chama até um pouco mais a atenção da torcida, né? Então, expectativa aí por esses jogadores do Flamengo. E a grande decepção do ano, hein? A grande decepção do ano até agora, uma das grandes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, pelo time que é, pela repercussão, pelo noticiário, pela torcida, esse Corinthians, né, gente? O Corinthians começou o ano, contratou lá o Thiago Nunes, cara campeão, vencedor no Atlético Paranaense, mas assim, esse é o mal dos técnicos brasileiros, né? Os caras começam um trabalho, se ganhar um título, se fizer um bom trabalho, já começa a dar entrevista demais, falando muita bobagem, assim, chamando muito para si a responsabilidade. O Thiago Nunes chegou com um discurso no Corinthians que, assim, ele ia transformar o Corinthians num Flamengo, vamos dizer assim, né? Porque era muito criticado que o sistema de jogo do Carille, que ganhava só de 1-0 e tal, mas peraí, o Carille ganhou títulos no Corinthians, né? Porque hoje, assim, a gente ouve muito por aí essa bobagem que o futebol não é resultado. O futebol é resultado. Quando o time ganha, a torcida não cobra. Se o time joga bonito, 80% de posse de bola e perde de 1-0, a torcida vai cobrar, porque quem ganha título, o que dá o título para o clube? Não são as vitórias, são os resultados. Então, assim, essa questão de time trocou tantos passes certos, essa coisa toda, gente, esquece. Isso aí é bonito, se puder aliar as duas coisas, tudo bem, mas focar só nisso, não. Futebol, para mim, é resultado, né? Porque quando você vai perguntar sobre um jogo, a primeira coisa que você pergunta é assim, quem ganhou? Foi quanto jogo? Então, não é isso? E o Corinthians saiu na pré-Libertadores, mais uma vez, para o Guarani, para o inexpressivo Guarani do Paraguai, né? E no Campeonato Paulista, o Corinthians simplesmente hoje é o lanterna do seu grupo. Né? Isso, assim, é inadmissível. Tem um plantel grande, um treinador que chegou para mudar a filosofia, para jogar para frente, e não consegue fazer isso, está ficando só no discurso, entende? Então, o Corinthians hoje é a lanterna de um grupo que tem o Bragantino, Guarani, Ferroviária, né? Então, assim, e o Corinthians é o quarto desse grupo. Tudo bem que ele está empatado com a Ferroviária em pontos, mas nos critérios de desempate aqui, que é um dos critérios, que são cartões amarelos, né? Que, queira ou não, é critério, o Corinthians é o lanterna do grupo hoje. Então, assim, é uma decepção. O Andrés, que é aquele discurso, assim, dificilmente ele manda um técnico embora, mas eu não sei até onde o Thiago Nunes vai aguentar. Porque, assim, a torcida, eu acho que não vai engolir esse negócio do Corinthians não conseguir uma classificação nem no Campeonato Paulista, né, gente? Já saiu da Libertadores precocemente, né? Nem perdeu um dinheirão, muito prejuízo, alguns jogadores que não corresponderam. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos aí, né? Porque, assim, a coisa não tá boa lá pro lado do Parque São Jorge. Então, galera, por hoje, essa segunda-feira, né? Hoje, 2 de março aí. Então, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado aí das informações. Se inscrevam no meu canal, né? Se inscrevam. Diariamente vou estar aqui passando algumas notícias para vocês. Nem sempre serão aquelas que vocês querem ouvir. Nem sempre minhas opiniões serão aquelas que vocês gostariam de ouvir. Mas é isso aí.
Se inscreva no meu canal, me acompanhe aí, por favor. Tamo junto. Muito obrigado por hoje, por essa audiência aí. Valeu. Um abraço. Amanhã estamos de volta.